Ok, então quero passar a palavra aqui para o presbítero João, para que ele já possa conduzir aí, conforme Deus colocar no seu coração. João. Amém, pastor. Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero dizer para vocês que eu estou imensamente feliz de ter o privilégio de estar dando o chute inicial na bola desta classe. Então, nós começamos hoje um curso e eu gostaria de dizer para vocês que todos são muito bem-vindos e que todos vocês enchem o meu coração e o coração do pastor, de todos os professores, de muita alegria. Então, eu gostaria de, antes de nós iniciarmos a aula, ver uma frase que às vezes é citada por algumas pessoas quando se fala de Bíblia. Às vezes você fala assim, você já leu a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você conhece uma igreja? Às vezes as pessoas usam a seguinte frase: o papel aceita tudo. Quem já ouviu essa frase? Eu gostaria que vocês participassem, viu? Falando sim ou não, para a gente poder se situar, ver que vocês estão entendendo aquilo que nós estamos tentando passar. Vocês já ouviram a frase, o papel aceita tudo? Não. Não. Pois bem, muitas pessoas às vezes afirmam essa frase, o papel aceita tudo, dizendo que a Bíblia, ela é um livro como qualquer outro e pode ser escrito nela o que bem entender. Então, quem me garante que isso vem de Deus ou não vem de Deus? Então, quando a pessoa não quer muito aceitar a vontade de Deus, a lei de Deus, ela às vezes costuma se defender usando esta frase: o papel aceita tudo. E o interessante é que hoje nós vamos dar início a um estudo que não foi escrito em papel e não foi escrito por homens. O nosso estudo de hoje, o início do nosso estudo hoje, é algo que foi escrito em pedras e foi escrito pelo dedo de Deus. Então, João. Oi, pastor. Você vê como essa questão do tablet é coisa antiga, né? Sim. Já escrever com o dedo, ó, já aconteceu lá no Antigo Testamento. Exatamente, pastor. O pessoal acha que isso é modernidade. Deus já tinha o tablet dele lá no passado. É isso daí. Então, meus queridos, é só um início, assim, de uma forma um pouco pejorativa, para vocês entenderem o seguinte: o que nós vamos estudar é muito mais sério e muito mais importante do que aquilo que talvez você pense, nós vamos começar a estudar a Bíblia. Sim, estudar a Bíblia. Mas nós vamos estudar uma particularidade da Bíblia, de algo que foi escrito direto pelo nosso Deus, pelo seu dedo, e foi escrito numa tábua de pedra. Então, isso tem alguns significados que nós vamos entender com o transcorrer do nosso curso. Eu quero deixar bem claro que a aula de hoje é uma das aulas mais curtas do nosso curso. E dizer para vocês que nós, em todo o curso que vamos ministrar para vocês, nós vamos estar como que em um voo panorâmico num avião. Nós não vamos estar aprofundando cada tema que nós vamos estar estudando, mas vocês terão com tranquilidade um perfeito entendimento daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então, hoje, nós estamos apenas, então, tendo uma noção da introdução dos 10 mandamentos. E eu gostaria que ficasse bem claro para todos que os 10 mandamentos não foi escrito por homens, e muito menos num papel. Então, é a única parte da Bíblia que foi escrita direta por Deus numa tábua de pedra. Por que tábua de pedra? Para que Deus quis deixar isso bem eterno. Então, a pedra significa dureza, resistência. Então, nós precisamos entender que Deus poderia ter escrito num couro de animal, como foi escrito em alguns livros no começo, mas não, ele escreveu na pedra, mostrando que os 10 mandamentos não é algo que foi escrito lá atrás e que só serviu para o período lá de trás. Não. Os 10 mandamentos é algo que vai permanecer enquanto nós existirmos aqui na Terra. Esses 10 mandamentos serão leis instituídas por Deus para que a gente possa observá-las e praticá-las.
Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, nós vamos, então, dar início. Pois bem, então, a nossa aula hoje tem como objetivo uma introdução aos 10 mandamentos. Então, nós vimos que os 10 mandamentos, lá em Êxodo 31, 18, nós encontramos a referência de Deus escrevendo na tábua com os seus dedos. Pois bem, os 10 mandamentos, eles estão na Bíblia, no segundo livro da Bíblia, que se chama Êxodo. E também ela tem uma outra referência em outro livro que depois nós vamos passar a vocês. Conforme o pastor disse, vocês receberão um livrinho, que é o nosso livro-texto da aula, da classe. E neste livro, ao você ler ele, você vai ver que tudo é bem didático, bem tranquilo, a gente poder entender o que está se falando sobre os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é tido também como a lei de Deus. E elas revelam um padrão divino de perfeição espiritual e moral. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: qualquer pessoa que conhece os 10 mandamentos, conhece perfeitamente as Escrituras. Então, nós damos início ao nosso curso aprendendo um conceito que vai, de uma certa forma, abreviar toda a Bíblia. Se eu conhecer os 10 mandamentos e me propor a obedecê-los e praticá-los, com certeza eu estarei praticando perfeitamente a palavra de Deus no seu todo. Então, agora eu vou pôr uma projeção aqui que está na revista de vocês, na primeira página, na página número 9. E essa tabelinha, ela fala, então, o que são os 10 mandamentos. Eu vou ler para vocês e eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a esta tabela aqui. No Êxodo 20, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, depois vem o livro de Êxodo. No capítulo 20, nós encontramos o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos observar aqui, nessa tabela, está escrito assim, ó, primeira parte da lei. Significa que é deveres para com Deus. Então, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos são nossos deveres para com Deus. E nós vamos ver lá que a segunda parte, nos próximos 6 mandamentos, são nossos deveres para com o próximo. Isso precisa ficar bem claro para nós, porque isto implica num aprendizado para nós, como que nós devemos agir. Primeiro, o nosso dever para com Deus, depois o nosso dever para com o próximo. E o resultado disso vai ser uma vida de felicidade na presença de Deus. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás
e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A segunda parte da lei, deveres para com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás é o 6º mandamento. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E no 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pois bem, nós vamos ter, a partir de hoje, cada aula abordando cada mandamento deste que Deus nos dá. Então, hoje, nós só estamos fazendo uma introdução. Da onde surgiu os 10 mandamentos, quem que escreveu, como é que foi o contexto dele, e depois, a partir do próximo domingo, nós entraremos cada aula estudando cada mandamento especificamente. Então, você fique à vontade, não precisa ficar preocupado, que vai ser um curso bem tranquilo e muito abençoador para as nossas vidas. O que é importante nós entendermos sobre os 10 mandamentos? É preciso nós entendermos que Deus é pessoal e libertador. É preciso entender que amor, dever, liberdade e proibições são dados através dos 10 mandamentos. É preciso nós entendermos que, através dos 10 mandamentos, nós vamos entender a verdade absoluta e vamos poder organizar a nossa vida, de maneira que tenhamos uma vida com a colheita de felicidade verdadeira na presença de Deus. E que os 10 mandamentos são pilares permanentes para a nossa vida. Então, o pilar permanente tem a ver com pedra, por isso Deus escreveu na pedra. Também sinalizando, pontuando para nós que os 10 mandamentos são pilares permanentes. Nós começamos, então, nessa introdução, falando que Deus é um Deus pessoal e libertador. Lá no primeiro versículo do texto que nós lemos na Bíblia, diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras. Que palavras Deus disse? Eu sou o Senhor. Ele começa falando isso. Então, Deus é o nosso Senhor. Antes de ser o nosso Salvador e todas as qualidades que ele tem, ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender isso. Ele é superior a nós. Mas ele fala o seguinte: sou teu Deus. Ou seja, ele é alguém próximo de nós. Deus não é uma invenção, Deus não é uma criação que inventaram e assim, não. Ele está falando o seguinte: eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de escravidão. O contexto dos 10 mandamentos, na realidade, foi isso. O povo judeu, eles eram escravos e Deus usou, então, um servo dele para ir lá, tirar esse povo da escravidão, e foi quando Deus deu os 10 mandamentos. E ele, então, mostrou isso. Agora, baseado nisso, será que hoje nós não somos escravos de nada? O que vocês entendem sobre isso? Alguém pode me ajudar nisso?
Pois bem, então nós vamos ver um texto que está na revista nossa, que é João 8:34. Alguém que tem uma Bíblia, pode abrir para nós. Alô? Oi? Posso falar, Leda? Pode falar, Leda. Ó, nos tornamos escravos a partir do erro da Eva, né? Em dar para o marido a maçã para ele comer. Sim. E ela comeu também. Nos tornamos escravos. Ótimo, Leda. Então, ô Leda, você está com a sua Bíblia aí? No momento, não, mas eu posso pegar. Aqui perto. Pega ela para nós e leia para nós, então, o texto de João 8:34, por gentileza. Eu posso ler depois, que até eu pegar, abrir. Não, então eu vou ler esse texto e depois você vai ler na sua casa, tá bom? O livro. Pegar. Tá. João 8:34 diz o seguinte: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Agora eu gostaria de perguntar, nós vamos estudar no curso o que é pecado. Pecado é ir contra a lei de Deus. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos, nós pensamos por ações e pecamos por omissões. Então não existe na face da terra quem não peque. Em algum momento da nossa vida, nós vamos falar mal de alguém, vamos pensar algo mal de alguém, talvez alguns vão roubar alguma coisa de alguém. Então, não tem como nós vivermos sem cometermos pecado. E a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós vemos aqui uma contextualização dos 10 mandamentos, mostrando que os 10 mandamentos que foram dados escritos pelo Deus de Deus lá atrás, são completamente atuais para nós. Né? A mesma frase que Deus falou lá serve para nós hoje, que nosso Deus, que tirou o povo lá da escravidão do Egito, também tira nós hoje da escravidão do pecado. Por isso que é importante nós atentarmos ao estudo dos 10 mandamentos. Nós vamos ver que, então, como ele disse lá, eu sou o Senhor teu Deus. Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer interagir conosco. Quando Jesus estava no mundo e os discípulos perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. O que ele disse? Pai nosso. Então, o Deus nosso é o nosso Pai também. Então, Deus sempre quis interagir conosco. Quando nós começamos a ler a Bíblia, lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, Deus criando os animais, Deus organizando o mundo, Deus fazendo as coisas. Quando Deus cria homem e mulher, a Bíblia fala que todo dia Deus ia lá no jardim para conversar com Adão e Eva. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com ele. Então, a partir dessa introdução de os 10 mandamentos, nós podemos, então, começar a pontuar na nossa mente, no nosso entendimento, que Deus quer se relacionar conosco. Deus não é alguém que está distante ou que está sem alcance por nós. É Ele que vem até nós e Ele que se abre para nos receber. Então, os mandamentos de Deus têm a ver com liberdade, felicidade e amor. Nós vamos ver que amor, dever, liberdades e proibições fazem parte da nossa decisão em obedecer aos 10 mandamentos. Ninguém pode ser livre sem assumir responsabilidades. Por exemplo, um homem e uma mulher, quando eles se encontram, se amam e desejam viver juntos, desejam casar, eles assumem ali naquela atitude de amor, de se juntarem, responsabilidades.
o homem vai ter que trabalhar, a mulher vai ter que limpar a casa. Então, são responsabilidades. Então, quando nós vemos os 10 mandamentos, e às vezes eu falo, nossa, mas Deus está falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Às vezes a palavra não às vezes não, sempre, a palavra não é uma demonstração de amor, de carinho e de cuidado de Deus para conosco. Quando nós casamos e temos um filho, essa criança começa a nascer, ela começa a fazer coisas que às vezes são perigosas. Que nem a criança quer atravessar uma rua sem olhar, a criança quer pôr o dedo numa tomada. E o que o pai fala para essa criança? O que a mãe fala para essa criança? Não faça isso. Não faça aquilo. Olha, meu filho, não faça. Meu filho, não pula que você vai machucar. Não é assim? Então, Deus, quando ele escreveu os 10 mandamentos, ele estava demonstrando amor e relacionamento conosco. É através do amor dele que ele ditou esses 10 mandamentos para que, se nós observarmos eles e cumprirmos eles na nossa vida, certamente nós seremos abençoados por ele. Certamente seremos felizes e encontraremos a verdadeira felicidade nesta vida. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta até aqui? Ou algum professor gostaria de fazer algum comentário? Ô, João, a gente sempre gosta de mencionar isso, né? Que a gente vive hoje numa cultura que entende que qualquer proibição é errada, né? Isso. Eu estava vendo esses dias aí, rapaz, uma série dessas de TV aí, e nessa série um grupo de mães, né? Mães que nascem os bebês recém-nascidos, e criou um grupo de mães que se autoajudam ali, tem uma reunião semanal para conversar sobre educação de filhos. E num desses episódios, uma dessas mães, elas dizendo ali que surgiu agora uma linha uma linha pedagógica, né, de ensino de filhos, que os pais não podem dizer não. Então, eles dizem, olha, nós não podemos dizer não aos nossos filhos. Não é uma palavra muito difícil, muito ruim para eles. E então tem uma pedagogia de não poder dizer não. E a gente está vendo que está chegando no momento em que tanto crianças, como até mesmo os adultos, né, têm muita dificuldade de ouvir não, né, e ficam já frustrados, ou então entram em parafuso, ficam sem... É como se tirasse o chão debaixo dos pés, quando é negado algum desejo ou alguma satisfação imediata de um ímpeto, né? E a Bíblia vai dizendo de maneira bastante assim clara, né, que Deus por amor nos diz não. Então, ouvir esses nãos de Deus, saber lidar com eles, às vezes a gente deseja tanto uma coisa, ora tanto por uma coisa, né? E a vontade de Deus vai ser na outra direção, vai dizer, ó, é aquela outra direção que eu tenho para você. E saber, então, obedecer a Deus, mesmo quando ele nos fala não, eu creio que é um sinal de maturidade. A gente precisa muito da graça de Deus para que ele nos dê maturidade para entendermos esse amor dele, esse interesse dele pelo nosso bem-estar, mesmo quando ele nos diz não. Exatamente. Pastor, parece que existe nos Estados Unidos o dia do sim, não existe? Parece que sim, João. E isso não é só nos Estados Unidos, isso está se difundindo por outros lugares. É um dia que os pais só podem dizer sim aos filhos. Isso, só pode dizer sim. Então, irmãos, olha aqui que nós já começamos, parece que, encontrar uma barreira nesse estudo dos 10 mandamentos na nossa consciência. Quer dizer, nós vamos estudar algo que o mundo vai num sentido contrário à palavra de Deus. E nos 10 mandamentos, nós vamos entender que a felicidade nossa consiste em alinhar-se à verdade total que é descrita por Deus, que são os 10 mandamentos. Nós vamos estudar algo aqui que, para o mundo, às vezes, ou sempre, vai ser o oposto daquilo que é pregado. Como o pastor mesmo já mencionou, a dificuldade que nós encontramos em receber um não. E, às vezes, este não
é algo muito importante para a nossa vida. É algo que vai trazer alegria, é algo que vai trazer maturidade, né? E nós precisamos suplicar na presença de Deus em todo momento que a graça dele nos ajude a compreender isso. Que a graça dele venha de fato moldar o nosso caráter, moldar a nossa mente, para que nós possamos aceitar aquilo que vem do nosso Deus. Eu tenho certeza que vocês vão achar maravilhoso o transcorrer deste curso. E meu desejo hoje é que vocês tenham vontade de começar a aprender mais e mais sobre cada mandamento e ver como é importante e como é abundante o amor de Deus para conosco, no seu cuidado conosco em cada detalhe da nossa vida. Quer dizer, Deus escreveu lá atrás, e nós vamos ver que aquilo que foi escrito muitos e muitos anos atrás é tão atual como se parece Deus estivesse escrevendo hoje. Nós vemos lá, né, no mandamento, honra teu pai e tua mãe. O quanto nós estamos vendo no mundo de hoje, filhos matando o pai por bobeira, por coisas ridículas. Filhos que não estão nem aí. Então, alinhar ao nosso coração a palavra de Deus, isso vai trazer como resultado alegria, felicidade e uma vida organizada. Então, os 10 mandamentos nos ajudam a organizar nossa vida em torno daquilo que é verdadeiramente importante. O que é importante no mundo de hoje? Buscar a Deus e amar ao próximo. Se todo mundo alinhar a sua vida a estas verdades, todos nós seremos imensamente beneficiados. Se eu me preocupar em amar o pastor Misael e o pastor Misael se preocupar em amar a minha pessoa, porque sou o próximo dele, nós dois seremos beneficiados com esse amor. Então, na igreja, no mundo, na família, em todo lugar, o que é verdadeiramente importante? É buscar a Deus e amar ao próximo. E isto é o que vai nos ensinar os 10 mandamentos, sendo a lei de Deus, o desejo do coração de Deus, para que nós possamos praticar estas verdades. Então, aquilo que nós dissemos, que Deus escreveu com o seu dedo na tábua de pedra, isso nos leva a pensar em pilares permanentes. Então, os 10 mandamentos têm valor permanente. Aquilo que foi escrito lá atrás, nós vamos ver que é tão atual para nós hoje em dia, e é importante que nós possamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, e ensinar a todos que estão próximos de nós que esses pilares são válidos para nós hoje em cada minuto da nossa vida. Eu não tenho mais o que falar sobre esta introdução dos 10 mandamentos. Por quê? Porque isso vai ser algo que vai transcorrer naturalmente e maravilhosamente a partir de domingo que vem. Nós vamos, então, ter contatos com cada mandamento desse e poder aprender biblicamente o que Deus quis dizer de fato com cada mandamento que ele escreveu com seu dedo. Eu gostaria de saber se algum professor ou algum aluno quer fazer alguma pergunta. Se não, eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que puderem, nesta manhã, que abrissem a sua Bíblia no Salmo 19, do versículo 7 ao 14. E eu gostaria que nós lêssemos juntos este salmo, encerrando esta introdução de algo tão importante para a nossa vida. Algo que vai trazer tanto, pois não, pastor, tanto benefício para o nosso caminhar com Deus e com o nosso próximo. João, antes da leitura, só colocar que essa visão que você está passando é uma visão muito importante no seguinte sentido. Eu não sei quantos aí estão participando da classe e que são já estão vindo de outras igrejas ou de outras denominações evangélicas, não é? Mas hoje em dia tem um ensino que é muito popular
entre as denominações evangélicas, que é o seguinte ensino, é a ideia de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são inspirados por Deus, são a Bíblia, são livros sagrados, mas que o Antigo Testamento ele tem a ver apenas com Deus tratando com Israel. E então Deus está ali no Antigo Testamento falando com o povo de Israel, e ele está com várias tratativas com aquele povo por meio de Moisés, dos profetas, etc. E aí, como aquele povo não dá resposta adequada a Deus, então chega um ponto em que Deus diz: agora o plano com Israel falhou, né? Sei lá, não deu muito certo, e agora eu vou criar a igreja. Então Deus cria aí, agora toma uma decisão de criar a igreja, e aí Deus revela um Novo Testamento para a igreja. Então, no Novo Testamento você tem Cristo, o ensino de Cristo, os apóstolos, né, o período que a gente chama de período da graça, mas o Novo Testamento tem a ver com a igreja e o Antigo Testamento tem a ver com Israel. Então, Deus está tratando com dois povos diferentes e o Antigo e Novo Testamento é como se eles fossem duas caixinhas separadas, em que uma caixinha não conversa com a outra, né? Então, esse é um ponto de vista muito popular. Não sei se você já ouviu, às vezes, alguns pastores ou algumas pessoas ensinando: olha, isso é coisa da época da lei, não é mais da época da graça, no sentido, essas pessoas ensinam isso dizendo que a lei não tem mais validade, e que, inclusive, eles dizem: os 10 mandamentos não têm mais nenhuma validade para os cristãos de hoje. E o que a gente está percebendo é que a Bíblia ela é um todo. Ela tem mesmo essa divisão entre a Antiga Aliança, Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas a Antiga Aliança ela foi dada pelo próprio Deus. E essas coisas que acontecem, que estão na Antiga Aliança, elas vão se desdobrando, é como se fosse um organismo vivo, como se fosse uma semente plantada ali no Novo Testamento, que vai brotando, e essa árvore, esse organismo vai desenvolvendo até chegar ao formato maduro no Novo Testamento, mas é o mesmo organismo. Sim. Então é por isso que a gente está dizendo que, mesmo sendo cristãos, salvos pela graça, nós acreditamos que aquilo que Deus disse que é virtuoso, que é belo, que é bom, que é desejável, aquilo que Deus considerou bom para o homem lá no Antigo Testamento, continua considerando bom para nós nos tempos de hoje. É por isso que os 10 mandamentos, aquilo que diz respeito à lei moral, continua tendo validade. Na atual conjuntura, né, agora nos tempos em que nós agora somos igreja, que já temos o Novo Testamento, a gente pode dizer que aquela lei civil de Israel, que regulamentava a vida civil, né, aquilo lá passou. A lei cerimonial também, dos sacrifícios, aquelas cerimônias dos sacerdotes do Antigo Testamento, isso também passou. Mas a lei moral continua vigente, e nós acreditamos que os 10 mandamentos continuam sendo vontade de Deus para nós hoje. Então, isso é importante pontuar, porque muitas igrejas evangélicas, às vezes, têm uma noção de que se isso está no Antigo Testamento, se isso está lá em Êxodo, isso tem a ver com a lei, então isso não tem nada a ver com o cristianismo mais. E não é assim. O cristianismo, você vai ver que no Novo Testamento, em todos os no Novo Testamento inteiro, você vai ver todos esses mandamentos sendo, de certa maneira, atualizados, né, no Novo Testamento. Né? Então, por isso que é importante essa questão da validade deles para hoje. Desculpa aí, João, alonguei muito aí na observação. É isso que isso que eu tentei passar e o senhor complementou isso daí. Então, eu gostaria de dizer aos alunos o seguinte: quem não teve a oportunidade de ler a lição do livro que o pastor escreveu, que é o nosso livro texto da aula, eu gostaria de desafiá-los que pegasse hoje à tarde, tirasse lá 5 minutos, você vai ler a aula de hoje. Dá uma lida agora no transcorrer da aula para você poder compreender melhor aquilo que nós passamos para você. E você vai ver que aquilo que nós vamos ensinar é algo que é atual e é bíblico. Né? Isso que é importante nós entendermos. Nós vamos entender nesse curso como eu analiso uma igreja, se essa igreja está sendo fiel ou não está sendo fiel à Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática.
É isso que nós vamos prezar neste curso, mostrando que tudo que eu disser, tudo que o pastor disser, tudo que qualquer professor disser, tem que ser comprovado lá na Bíblia. Nós precisamos entender nela. Então, eu gostaria de que nós abríssemos a Bíblia no Salmo 19, a partir do versículo 7, que o salmista vai então falar sobre a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra dele. O que é a lei do Senhor? É os 10 mandamentos. É aquilo que nós acabamos de ministrar a vocês como uma introdução. A introdução aos 10 mandamentos. A introdução à lei do Senhor. Então, eu vou pedir para o pastor Misael ler para nós esse texto do versículo 7. O senhor pode, pastor? Do 7 a 14, João? Do 7, isso, do 7 a 14. Então, nós vamos prestar bem atenção àquilo que a Bíblia mostra sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, pastor. Então, meus queridos irmãos, alunos, professores, a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Ela alegra o coração, ilumina os olhos. Foi aquilo que nós dissemos. A palavra de Deus, os 10 mandamentos, vão alinhar a nossa vida à vontade de Deus. E como resultado, encher a nossa vida de felicidade, da verdadeira felicidade que o mundo não pode dar para ninguém. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir ao presbítero Gilmar que ele ore para nós, encerrando a aula de hoje.